Verbos depoentes, primeira parte, ficha 8. Os verbos depoentes são uma categoria à parte dentro da flexão verbal latina. São verbos que se podem definir de forma talvez um pouco imprecisa, como tendo forma passiva, mas o seu sentido é ativo ou reflexivo. Ou seja, dito de outra forma, têm desinências passivas, mas não são voz passiva. Vamos tentar perceber com alguns exemplos. O verbo ortor, ortaris, ortari, ortatus summa significa exortar. Notem que ele enuncia-se como se fosse uma voz passiva. Tem as desinências passivas. Ortor é a primeira pessoa do singular do presente indicativo. Ortaris é a segunda pessoa do singular do presente indicativo. Ortari é o infinitivo presente. Ortatus summa é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Não tem a quinta forma, que é o supino. Notem, significa exortar, ou seja, tem sentido ativo. Vejam um verbo da segunda conjugação. Mais uma vez, notem, enuncia-se com desinências passivas. O ereor, o ereris, o ereri, o eritussuma. E significa recear. Não é ser receado, é recear, sentido ativo. O verbo nascor, nasceris, nasci, nato summa significa nascer. E aqui percebem aquilo que eu dizia há pouco desta definição ser um pouco imprecisa, porque rigorosamente nascer não é nem ativo nem reflexivo. Agora, claramente não é passivo, e é esse o ponto que é importante ter em conta. Ou seja, nascor, nascer. Nasceris é a segunda pessoa do singular do presente indicativo. Nasci é o infinitivo presente. E nato summa é a primeira pessoa do singular do pretérito perfeito indicativo. Este é um verbo da terceira conjugação de tema em consoante. O verbo morior, moreris, mori, mortuus summa é um exemplo de verbo depoente da terceira conjugação tema em i breve. Significa morrer. Não é ser morto. Para esta ideia de ser morto, existem outros verbos. Significa morrer. E mais uma vez, notem que o sentido não é propriamente nem ativo nem reflexivo. No entanto, não é também claramente passivo. O verbo orior, oriris, oriri, ortus, summa, é o verbo que significa originar, nascer, e é um verbo da quarta conjugação de tema em longo. Não é ser nascido, não é ser originado, é no sentido de nascer. Ou seja, mais uma vez, se é verdade que não é propriamente nem ativo nem reflexivo, também é verdade que claramente não é passivo. Portanto, é preciso ter cuidado com estes verbos, não nos deixemos enganar. A sua aparência é passiva, no entanto, o seu sentido não o é. Geralmente é um sentido ativo ou então reflexivo. Já vamos ver mais alguns exemplos. Vejam estes três verbos, que são importantes na medida em que aparecem com bastante frequência, quer na sua forma simples, quer na sua forma composta. O verbo utor, uteris, uti, usus, summa, é um verbo depoente da terceira conjugação, tema em consoante. Significa usar. Não significa ser usado, significa, repito e sublinho, usar. Este verbo, aproveito para vos dizer que tem a particularidade de o seu complemento vir, no caso, ablativo. Já vamos ver exemplos um pouco mais adiante. O verbo loquor, loqueris, loqui, locutus summa, suponho que olhando para aquela raiz conseguem ver o sentido dele. Significa falar.
loquor, loqueris, loqui, locutus sum. Finalmente, o verbo sequor, sequeris, sequi, secutus summa também me parece que tem um sentido relativamente evidente. Conseguem adivinhar? Significa seguir. Como vos dizia, estes verbos são importantes não só porque aparecem com bastante frequência, mas também porque são verbos que aparecem sob a forma composta, com prefixos. Por exemplo, o verbo utor pode aparecer como abutor, abuteris, abuti, abusus sum e significa, como me parece que é relativamente claro, abusar. Não é ser abusado, é abusar. Também se constrói, tal como uma forma simples, com ablativo. Coautor significa usar em conjunto. É o sentido literal. Da mesma forma, adloquor significa dirigir-se a, no sentido de dirigir-se falando, naturalmente. Colloquor significa conversar, literalmente falar em conjunto. Eloquor significa dirigir-se a, é um sentido parecido com adloquor. Também o verbo sequor aparece sob a forma composta com vários prefixos. Ad sequor, que também pode aparecer com aquele D assimilado, a sequor, que significa seguir. Consequor, conseguir. Persequor, perseguir. E subsequor, vir a seguir, vir depois. Notem, qualquer um destes sentidos pode, ou qualquer uma destas formas, se pode construir ativamente. Insisto e sublinho porque me parece que é muito importante. São verbos que se enunciam com formas passivas, não têm, portanto, formas ativas. No entanto, o seu sentido é ativo, reflexivo ou então simplesmente não passivo. Vamos ver da ficha 8 algumas frases daquele primeiro grupo de textos. Amor, ut lacrima, ab oculo oritur, in pectus cadit. Tem o vocabulário. Querem tentar fazer? Eu ajudo aqui, chamando a atenção para o facto de que aquele ut lacrima é uma oração comparativa que veremos mais para o final do semestre e que se traduz por como uma lágrima. Vamos pausar o vídeo uns minutos e tentar? Vamos a isso. Então, espero que tenham conseguido. Como é que nós fazemos isto? Em primeiro lugar, e como sempre, talvez seja importante tentarmos isolar as orações. Eu já vos isolei ali a oração comparativa, mas talvez ajude também dividir ali as duas orações, as outras duas orações. Amor ab oculo oritur e depois, coordenada a ela, in pectus cadit, com o sujeito subentendido. Vamos olhar para a primeira. Começamos pelo verbo oritur. É o verbo orior, oriris, oriri, ortus, summa, que pode significar nascer. Aqui parece-me que é o sentido melhor, nascer. E agora, temos como sempre de pensar o seguinte, como é que se constrói este verbo? Naturalmente tem de ter um verbo, um sujeito, e parece-me que é muito obviamente amor, o amor. Portanto, o amor nasce, o amor tem origem, e quando se nasce, no sentido de ter origem, nasce-se de algum lado. Precisamos de um lugar de onde, de uma origem. E, portanto, nós temos lá aqui, sob a forma ab oculo, complemento circunstancial do lugar de onde o amor, tal como uma lágrima, podemos já traduzir a oração comparativa, oritur, nasce ab oculo do olho. E agora vamos à outra oração. In pectus cadit. O que é que nós temos aqui? Temos um predicado cadit, cair. E o que é que nos falta? Falta-nos o sujeito, e já sabemos quando assim é,
geralmente significa que é o sujeito da oração anterior, é o mesmo. Portanto, o sujeito é outra vez o amor. Cai, e quando se cai, notem que temos de cair em movimento para algum lado. Ninguém cai parado. E, portanto, eu tenho de ter um complemento circunstancial do lugar para onde. Quando se nasce, nasce-se de algum lado, de onde. Quando se cai, cai-se para algum lado, para onde. O que é que eu ali tenho? Tenho a preposição in e tenho pectus. Se vocês se lembram do primeiro semestre, daquilo que vos foi dito, há uma série de palavras da terceira declinação que importa decorar porque são neutros pouco previsíveis. É o caso, por exemplo, de pectus, que significa peito. Peito ao coração. Portanto, se pectus é neutro, qual é a conclusão a que eu chego? Que está no caso acusativo, porque se trata de um complemento circunstancial de lugar para onde. Portanto, como é que se traduz afinal a frase? O amor, tal como uma lágrima, nasce do olho, cai no peito. Vejamos a frase seguinte, que é a 3 da vossa ficha. Também por isso eu não estou a pôr a autoria das frases, para não ocupar muito espaço e porque vocês têm acesso a essa informação na ficha. Ela diz: Curae leves locuuntur ingentes stupent. Vamos tentar. Vamos pausar o vídeo uns minutos e depois digam alguma coisa. Então, primeira coisa a fazer, encontrar a divisão das orações. Curae leves locuuntur, terminou ali a primeira oração. Ingentes stupent, segunda oração. Havemos de ver depois como é que se dividem as orações, mas, como veem, cada uma delas tem um predicado, tem um verbo conjugado. Vamos à primeira. Curae leves locuuntur. Temos a forma verbal locuuntur, que é de um dos verbos de que falámos há pouco, loquor, que significa falar. É um verbo que não precisa de complemento. Não quer dizer que não possa tê-lo, mas não precisa. Então, se não precisa de complemento, se não tem obrigatoriamente de ter um complemento, e se está, como parece muito claro, na terceira pessoa do plural, falam, eu só preciso de ter um sujeito, mais nada. E esse sujeito parece-me também que é bastante claro, curei lewes. O que é uma cura é uma preocupação, e o que é lewis lewe, que é um adjetivo de segunda classe, como estão a ver, significa leve, ou seja, com pouca importância. Portanto, as preocupações leves falam. Segunda oração, ingentes stupent. O verbo stupeo significa estar calado, calar-se. Mais uma vez, só precisa de ter um sujeito. Qual é o sujeito? Ingentes. Ingens ingentis. Ingente, muito grande. Ou seja, as preocupações leves falam, as grandes ficam caladas. Uma frase filosófica e parece-me que o sentido é claro. Spem metus sequitur. Esta é curta e também parece que tem uma construção, penso eu, bastante evidente. O que é que eu tenho aqui? Sequitur, que é o predicado, sequor, seguir, vir depois de. E agora, como é que eu construo este verbo? Notem, ele só é passivo na forma, o sentido é ativo. Portanto, alguém segue alguém. Quem é que segue? O nominativo. Nós olhamos para ali e penso que não pode haver dúvidas de que o nominativo é metus, o medo. O que é que acontece ao medo? Segue. Segue o quê? A esperança. Ou seja, o medo vem depois da esperança. Verbos depoentes, exercícios. Vamos agora tentar completar espaços. Vamos pegar em frases que todos conhecem muito bem
E vamos tentar agora aplicar aquilo que sabemos sobre os verbos depoentes. Lembram-se desta frase na sua forma original? Marcus pendusam amat. O Marco ama a espenduça. Mas agora eu quero que vocês me digam que o Marco persegue a espenduça. Vamos tentar? Ora bem, naturalmente, se o sujeito é Marcos, o verbo tem de ir para a terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo. Notem que eu aqui não estou a falar em voz. Os verbos depoentes são uma espécie de terceira voz à parte. Então, como é que fica? Marcus spendusam sequitur. Todos perceberam como é que chegámos aqui? Mas se em vez de for o Marco a perseguir a espenduça, vamos imaginar que é o Marco e o Tito que perseguem a espenduça. Neste caso, o sujeito é composto, o Marco e o Tito. Se o sujeito é composto, o verbo tem de ir para a terceira pessoa do plural. Vamos tentar? Então, Marcus et Titus spendusam sequuntur. Sequuntur. Não estranhem haver ali dois U's. Não se esqueçam de que os verbos em latim funcionam quase como pecinhas de um jogo. Nós temos uma raiz seco, em que o primeiro U está incluído, e depois temos de acrescentar um segundo U para fazer a ligação. Sequuntur. Agora vamos imaginar que a espenduça já está muito aborrecida de tanta perseguição e ela está irritada. Vamos usar o verbo irascor, que significa irritar-se. Portanto, é o primeiro exemplo que vemos aqui de um verbo depoente com sentido reflexivo. Como é que eu vou dizer que a espenduça... Mas notem, no pretérito perfeito, para irmos agora vendo como é que... ou recordando como é que se conjugam os verbos na sua forma passiva, no pretérito perfeito indicativo, como é que eu digo? A espenduça irritou-se. Não se esqueçam de como se faz o pretérito perfeito na forma passiva. Não se esqueçam de que têm de pegar no particípio perfeito e com os verbos depoentes. Esse trabalho já é previamente feito. Reparem, irato sum já está lá. Mas não se esqueçam de têm de pôr a concordá-lo com o sujeito em género, em caso e em número. Vamos a isso. Irata est. Porquê irata? Porque spendusa é singular e é feminino. Portanto, vamos ter de ir buscar a forma singular e feminina do particípio. Porque é nominativo. Bom, vai concordar com o sujeito. Se o caso do sujeito é nominativo, então o particípio também tem de ser nominativo. Porque est? Bom, é uma terceira pessoa do singular. Que outra forma deveria ser? Portanto, spendusa irata est. A espenduça irritou-se. Agora, uma frase muito célebre na literatura e também na história de Roma. No ano 63, quando houve a tentativa de conjura por parte de Catilina, Cícero, como sabem que era cônsul na altura, pronunciou uma série de discursos contra Catilina a denunciar esta conjura que visava derrubar a República. Um dos discursos começa, uma das chamadas catilinárias, começa com esta célebre frase: Quousque tandem abutere Catilina patientia nostra. Algumas explicações prévias. Abutere é igual a abuteris. Se bem se lembram, no infectum passivo, a segunda pessoa do singular pode ser marcada por ris ou por re. Portanto, é uma forma alternativa a abutere. O verbo significa abusar. Não se esqueçam de que utor e seus compostos constroem-se com ablativo. Então vamos lá tentar perceber o que é que o Cícero diz. Quousque significa até quando. Tandem, finalmente. E o resto é evidente. Então,
o que é que o Cícero diz? Vamos tentar? Então, quousque tandem abutere, quousque até quando tandem por fim abutere. Notem, o verbo é da terceira conjugação de tema em consoante. Qual é o tempo da terceira conjugação, tema em consoante, que é marcado por um E longo antes da desinência? Naturalmente, o futuro imperfeito. Reveja os vossos apontamentos. Portanto, até quando abusarás, catilina, portanto vocativo, até quando abusarás, catilina, da nossa paciência. Patientia nostra. Ablativo porquê? Porque este verbo se constrói com o seu complemento em ablativo. Vamos então agora imaginar que, em vez de dizermos, oh Catilina, até quando abusarás, vamos dizer que o Catilina abusava da paciência do Cícero. Portanto, usando o pretérito imperfeito indicativo. Vamos tentar. Abutebatur. Espero que tenham conseguido chegar a esta forma. Abut, que é a raiz. Faz a ligação com o ba, que é a marca de pretérito imperfeito indicativo. E depois a desinência tur. Abutebatur. Catilina abusava da paciência de Cícero. Vamos dizer agora que o Marco abusou da paciência da Espenduça. Vamos tentar? Então, abusus est. Porque abusus est é o pretérito perfeito indicativo. Portanto, faz-se recorrendo ao particípio perfeito do verbo, abusus, a concordar com o sujeito que é masculino e é singular. Portanto, mais uma vez, abusus. Com o auxiliar est, terceira pessoa do singular. Abusus est. Este vídeo, e será o primeiro de vários com este tipo, assim espero, é, como notaram, mais curto do que os anteriores. Portanto, a partir de agora vamos tentar fazer assim, vídeos mais curtos e com trabalhinhos, que é para eu ir tendo algum feedback do vosso trabalho. Então, eu proponho que vocês traduzam do grupo A os textos que faltam. O texto 2, a frase 2, a frase 5 e a frase 6. E peço também que tentem fazer o exercício 2. Depois, que me o enviem num documento, o Word ou equivalente, devidamente identificado e para o e-mail que vocês já conhecem. Eu depois farei a correção e darei o feedback necessário. Bom trabalho!